Paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Que bom, né, irmãos, estarmos aqui, né? Louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Meu irmão, nenhum de nós somos dignos de estar aqui, viu? Nenhum de nós. Estamos aqui pela misericórdia dele, né? Não foi eu que quis, nem por nada que eu fiz, mas foi Jesus que me salvou. Amém? Você falou aqui, fazer ao Senhor com amor. Isso é honra. Nós não combinamos nada, né? Deus é bom, né, meu irmão? Meus irmãos, honra, o idioma do reino. Deus resolveu de que a nossa comunicação com Ele e com os nossos irmãos fosse através da honra. Nós conversamos em honra diante de Deus no mundo espiritual. Nós conversamos não só com Deus, mas com os nossos irmãos, com os nossos próximos, através da honra. E é isso que o Senhor falou comigo, e é isso que eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, amém? O texto está em João 8. João 8, 42 até o 49, fala assim: Jesus respondeu: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amareis, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendeis a minha mensagem? É porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve suas palavras. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te damos graça, Senhor, pelo que temos para alimentar aqui hoje espiritualmente. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor irá fazer, Senhor, em mim, Senhor, e através de mim aqui nesse momento. Te entrego, Senhor, a minha vida, te entrego, Senhor, a vida dos meus irmãos. Te peço, Pai, que o Senhor tire de nós, Senhor, tudo aquilo que impeça, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra. Queremos, Senhor, sair daqui, Senhor, diferente da forma que entramos. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Pode assentar, irmãos. Amém. Olha, esse texto de João 8, o capítulo, se você ler o capítulo todo, você vai perceber de que no começo Jesus estava ali pregando na sinagoga, ensinando na sinagoga. E os fariseus, né, os sacudeus, os religiosos ali da época, eles procuravam ali algum motivo para poder matar Jesus, para poder acabar com toda aquela mentira, né? Aos olhos deles era tudo mentira aquilo. E eles queriam terminar logo com isso, porque isso estava atrapalhando os planos deles, né? Jesus confrontava todo o processo daquela época, todo o comportamento daquela época. Jesus confrontava tudo aquilo, né? Porque eles diziam: esse cara tem demônio. Porque se ele soubesse que ele está andando
que ele está conversando com uma prostituta, ele não pode ser filho de Abraão, porque senão ele não conversaria com a prostituta. Mas como assim? Ele almoça na casa de publicanos, não é? E Jesus se importava com esse povo. Jesus, naquele tempo, as prostitutas andavam com as prostitutas, os publicanos andavam com os publicanos, os romanos andavam com os romanos, não é? Mas Jesus entrou no meio deles e Jesus curava os romanos, ele comia na casa dos publicanos, não é? Ele tocava nos leprosos, ele atendia a necessidade dos cegos, não é? Ele chamava a prostituta para poder trabalhar na igreja dele, não é assim? Não é assim, Israel? E o povo se convertia por causa da paz, por causa do evangelho, da verdade que Jesus carregava. E aquilo espantava todo o povo, porque isso não era costume no meio deles. Jesus, então, quando ele se importava com essas pessoas, ele estava simplesmente honrando essas pessoas. Mas eles diziam, tem demônio. Tem demônio. O que esse cara está fazendo? E tem um versículo, uma palavra-chave que está aqui no versículo 49. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está falando, pelo contrário, eu não tenho demônio. Eu honro a meu Pai. O que eu entendo aqui, irmãos, é que Satanás habita na desonra. Olha, vou ler de novo. Eu não tenho demônio, pelo contrário. Ou seja, o contrário de não ter demônio é honrar ao meu Pai. Eu não tenho demônio, entenderam? Quando Jesus proclamou isso, o povo ficou todo embaraçado, não é? Eu quero te perguntar, não precisa responder, não quero constranger ninguém, mas eu queria deixar essa pergunta para que você refletisse durante essa mensagem, levasse essa pergunta para a sua casa e refletisse isso diante de Deus. Você tem o hábito de honrar as pessoas à sua volta? Pense nisso. Você tem o hábito de honrar as pessoas à sua volta? Quando você entra num banheiro público, o banheiro fica pior ou melhor depois que você sai? Quem pratica a honra modifica todo o ambiente por onde anda. Isso é fato. Quando você está num restaurante, você agradece o garçom que te serviu, mesmo sabendo que é responsabilidade dele, que é função dele estar ali te servindo, mas você agradece mesmo assim? Quando você está no posto de gasolina, que lava um vidro do seu carro, você tem o hábito de agradecer? Ah, não, mas eu estou pagando. Eu falo assim, não, isso não... Para Deus não é assim que funciona. Nós precisamos de praticar a honra. Olha, irmãos, o diabo, ele faz muitas coisas, mas tem uma coisa que ele não tem. E o que ele não tem é criatividade. Ele usa a mesma tática desde o Éden. É a mesma tática. Ele não muda. Ele só tem um jeito de agir. E ele ataca justamente a nossa comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus, ela é baseada em honra. Deus poderia muito bem ter colocado um muro em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Poderia ou não? Sim. Mas eu vou fazer um muro aqui bem alto, que Adão nem Eva vão conseguir subir, e está resolvido. Eles não vão tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não foi isso que Deus fez. Porque Deus havia decidido de que o relacionamento dele com Adão, que o relacionamento dele conosco seria através da honra. E quando você
E quando você quer produzir honra no ambiente onde você está, automaticamente você abre um caminho para a desonra, porque a honra ela é baseada em confiança e reconhecimento. Então Deus precisava de confiar em Adão, de que Adão e Eva não chegariam nem perto daquela árvore. Não é? Pensem nos seus liderados. Para quem aqui é professor, como o Josiel, talvez aqui algum de vocês sejam empresários, ou até mesmo pai de família, lá os seus filhos. Quando você pede o seu filho para que não faça isso ou aquilo, ele te obedece na sua frente, ele te obedece. Mas quando você vira as costas, ele faz ao contrário do que você falou. A honra, quando ela vem de baixo para cima, ela se dá na ausência. É quando o seu pai te pede algo para você fazer, e ele vira as costas e você faz a si mesmo, porque você o ama. E essa é a verdadeira honra. Então, Deus não podia se fazer ausente. Então, sem poder se fazer ausente, Deus se fez invisível. Para quê? Para poder medir o nível de honra em Adão. Então, Deus se faz invisível em nós. Ausente não, mas invisível. Para poder medir em nós o nível de honra que nós temos para com Ele. E é por isso que quando você está sozinho, não é? Satanás vem para te provocar, para poder te provocar a fazer, a tocar, a olhar, pegar, cheirar. Tudo aquilo que desonra a Deus é quando você está sozinho. Porque é quando você está sozinho é que você mostra o nível de honra a Deus que você tem. É quando você está sozinho. Ao contrário, para aquele que está em cima e quer honrar o seu liderado, ele honra normalmente na frente das pessoas, não é? Deus também faz assim conosco. Deus também, quando Ele quer nos levantar, Ele nos levanta. E todo mundo vê que Ele nos levantou. E a gente fica feliz com isso. Isso é honra. É o idioma que Deus escolheu para poder conversar conosco. Para que a gente pudesse conversar uns com os outros, inclusive. É a honra. Em 1 Coríntios 12... Vou achar aqui. 1 Coríntios 12, 21. Coríntios 12, 21 fala assim, ó. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Todos aqui já bateram o dedinho mindinho numa ponta de porta, de cadeira, todo mundo já bateu o dedinho mindinho em algum lugar? Dói demais, dói ou não dói? E quando dói, você fica lembrando ali daquela dor uns 2, 3 dias, dependendo da força que você bateu o mindinho. Por quê? Por que no dia a dia você nem lembra do seu dedo mindinho? Não é? Eu li uma reportagem uma vez que falava que o mindinho é o órgão principal para o nosso equilíbrio. Então por que quando você bate ele, né, você nem lembra dele durante o seu dia? Né? Tem gente que tem um mindinho muito feio, inclusive, justamente porque não lembra dele.
E quando você bate o mindinho numa porta, você bate numa cadeira, ele dói, 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 e você então tem que tratá-lo de forma especial. Você tem que colocar uma bolsa de gelo, você tem que colocar ali uma compressa de água quente, você tem que então tratá-lo de forma diferente, porque você bateu ele numa quina e agora ele está doendo. Talvez se você tivesse apenas encostado a perna naquela cadeira, ou, não sei, encostado o braço naquela porta, não precisaria de tantos cuidados, porque o braço é forte, a perna é forte. Mas o mindinho não. E é isso que Paulo está fazendo diante do corpo de Cristo. Ele está nos orientando para que a gente possa honrar os irmãos que são mais fracos na fé, que têm dificuldade dentro da igreja, que ainda não tiveram experiências com o Senhor, que ainda não conhecem a palavra de Deus. É por isso que a gente vê muitos, às vezes, falando assim: ah, eu entrei dentro daquela igreja e ninguém me cumprimenta. Ah, eu nunca fui chamado para fazer isso ou fazer aquilo na igreja. Nós precisamos de dar atenção, por quê? Porque são pessoas que necessitam verdadeiramente da honra. Quando você conversa com uma pessoa que já está na caminhada há mais tempo, ela já criou alguns mecanismos, alguns calos, que ela já não dá tanta importância a essas pequenas coisas. E Paulo está dizendo aqui que a gente precisa de fazer isso. No 24 diz assim, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Então, ou seja, a honra, uma linguagem do reino. Deus está nos ensinando a honrar uns aos outros, para que a gente fique num grau de divisão, né? Diante de Deus, assim, de forma igualitária, para que Deus nos enxergue de forma igualitária e que a gente possa enxergar um ao outro de forma igualitária, porque nós não somos melhor do que ninguém. Olha o que diz Marcos 6. Vamos voltar um pouco. Marcos 6. Marcos 6, versículo 4 e 5. Diz assim, Então Jesus lhe disse: somente em sua terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não é honrado, e não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. Esse versículo me chamou muita atenção, porque está falando assim, vou ler de novo, versículo 5. E não pôde realizar nenhum milagre. Como assim? Se tivesse escrito talvez, e não quis, não é? E não pôde realizar nenhum milagre. Olha que loucura. Aí você me pergunta, mas como assim? Como assim não pôde realizar nenhum milagre? O que impediu Jesus de fazer milagres naquele lugar? O que impediu Jesus de liberar o que tinha nele para aquelas pessoas? E não pôde. Tinha alguma coisa que impedia isso. O que era? Desonra. A desonra. Lembra que no começo nós falamos aqui que a desonra é a habitação de demônios? Desonra. A base da honra, meus irmãos, é o reconhecimento. Então, quando eu desonro alguém, eu impeço, veja bem, quando eu desonro alguém, eu impeço de que aquilo que aquela pessoa tem de Deus seja derramado sobre mim. Sabe quando você está ouvindo uma palavra e você está no meio da palavra, sei lá, talvez no YouTube,
e você fala assim, eu não gosto desse pastor, e muda. Então, o fato de você dizer isso, o fato de você ter esse sentimento no seu coração, vai impedir de qualquer coisa que aquela pessoa falasse de Deus para você, vai impedir de você receber algo de Deus. Nós precisamos de entender de que ele é um ministro do Senhor, ele é um ser humano como nós, não é? Às vezes, isso acontece muito no nosso dia a dia. Nós podemos reconhecer as pessoas por causa da profissão dela, por causa do título que aquela pessoa tem, não é? As pessoas ali na Galileia, elas poderiam reconhecer, elas reconheciam Jesus como carpinteiro. Como carpinteiro. Eles falaram assim, mas se você ler o capítulo todo, você vai ver de que eles falavam assim, mas esse cara aqui é filho do Zé, mas da Maria. Nós não vimos esse cara crescer aqui no meio da gente? Olha os irmãos dele aqui. Como pode esse cara estar aí falando? A base da honra é o reconhecimento. Se você reconhecer Jesus como um carpinteiro, você vai receber dele talvez algumas cadeiras, um guarda-roupa. Não é? Mas se você reconhecer Jesus como Filho de Deus, como o Verbo vivo que desceu no céu, você vai receber o que ele tem do céu para você. E assim somos nós. Se eu reconhecer o Josiel, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo do Josiel. Se eu reconhecer o Josiel apenas como um professor da universidade, eu vou receber dele o conhecimento que ele adquiriu até aqui, na área acadêmica. Mas se eu reconhecer o Josiel como um ministro, um servo do Deus vivo, um homem justo e fiel diante de Deus, eu vou receber o que ele tem de Deus para a minha vida. É simples assim. A honra é a linguagem do reino. Agora, essa honra, ela precisa de acontecer em 3 panoramas, em 3 direções, vamos dizer assim. Para cima, para frente e para baixo. Para cima é quando nós honramos os nossos líderes, não é? Tem gente que acha que honrar líder é fácil. Tem gente que acha que não. Depende da área que você estiver falando. Talvez dentro da igreja seja fácil, mas lá fora talvez o seu patrão não seja, né? Talvez honrar o seu pai não seja fácil. Talvez honrar a sua mãe não seja fácil. Um líder sobre a sua vida, independente da área que você esteja. Normalmente, a dificuldade que temos de honrar o nosso líder tem a ver com rebeldia. Essa rebeldia, ela é um fruto de uma ferida não cicatrizada. Normalmente, em algum ponto da sua vida, se você tem dificuldade de honrar o seu líder, com certeza, algum dia, algum líder te feriu e você não conseguiu curar isso diante de Deus, através do sangue de Cristo. Isso te incomoda e hoje você tem dificuldade de honrar o seu líder atual. Então, você me pergunta, mas eu não concordo com o que esse líder pensa. É difícil honrar ele demais, porque eu não concordo com o que ele pensa. Né, José? Acontece muito, não acontece? Irmãos, se esse líder não estiver ferindo a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é o nosso norte. Se esse líder não estiver ferindo a palavra de Deus, honre. Honre, sabe por quê? Porque Deus instituiu todas as autoridades em nossa vida. É Ele que permite tudo. Tudo está no controle dele. Se você entender de que essa liderança que está na sua vida, por mais que ela seja difícil, foi Deus quem colocou, honre essa autoridade. Sabe por quê? Você está honrando a autoridade. Olha, não é a autoridade sobre a sua vida que define quem você é, mas é o fato de você honrar essa autoridade. Se você chegar lá no fórum e estiver diante de um juiz,
você vai chamar ele de excelentíssimo, você vai tratar ele com todo o respeito. Vai ou não vai? Vai. Tem certeza que vai. Não é? Ou você vai chegar diante do juiz e falar assim, juiz, antes de eu te respeitar, me responde uma coisa. O senhor é adúltero? O senhor bate na sua esposa? Porque o senhor tem que me responder isso, porque senão eu não vou respeitar o senhor não. É assim que você faz? Não. Você respeita o juiz por quê? Porque ele é autoridade. E quem colocou ele como autoridade foi o Senhor. Entenda que a autoridade, ela não define você. Mas é o fato de você honrar a autoridade que define. Vou te dar exemplos. Quem era o líder de Adão? O próprio Deus. E mesmo assim Adão errou. Quem era o líder de Judas? Jesus. Poxa vida, Jesus era o líder de Judas. Deu certo para Judas? Não. Agora, todos conhecem a história de Ruth, Noemi? O que Noemi falou para Ruth? Falou assim, vai embora, minha filha, eu não tenho nada aqui para você não, vai embora. O marido de vocês morreram, eu não tenho nada para oferecer para vocês não. Uma das duas noras, a outra nora foi embora, mas Ruth não. O que Ruth falou? Ela falou assim, não, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Deu certo para Ruth? Deu. Ruth fez parte, né? Faz parte da genealogia de Jesus, cara. Ruth honrou a Noemi. Então, o fato de você honrar a sua liderança é que define o seu caminho. E não se a sua liderança é boa ou ruim. Não é. A sua liderança pode até ser boa. Mas você precisa de honrar essa liderança boa. Se a liderança for ruim, você honra a si mesmo a liderança ruim. Lembrando, desde que não fuja das direções da palavra de Deus, é lógico. É claro. A palavra de Deus, ela precisa de ser o nosso manual de conduta aqui nessa terra, certo? Para cima, agora para frente. Honrar as pessoas que estão no seu nível, seus iguais. Aquelas pessoas que estão no mesmo nível que você, independente da área. Pode ser aqui na igreja, pode ser lá na sua faculdade, pode ser no trabalho, na sua casa, sei lá, os seus irmãos. O que pega, se para honrar a autoridade, o que pega é a rebeldia, para honrar os seus iguais, o que pega é a competição. É a competição. Por quê? Nós temos, infelizmente, nós temos a necessidade de diminuir o nosso igual, para que a gente fique maior do que ele. Então, essa competição de querer ser melhor o tempo todo, não é? E eu escolhi aqui o exemplo de Abel e Caim, não é? Caim ofereceu uma oferta medíocre e em vez dele se arrepender e mudar a oferta, pedir perdão a Deus e melhorar a sua oferta, não, ele achou melhor matar o irmão, esconder o corpo do irmão, não é? E se abster de toda aquela situação ali. Ele queria ficar fora. Ele colocou a culpa toda no irmão dele. E ele não reconheceu que, na verdade, o erro havia sido dele. Ou seja, uma competição. Não é? E lá em Lucas 9, né, se a gente ler lá, vocês vão perceber os discípulos, eles competindo entre eles, e eles perguntavam assim um para os outros, quem é maior entre nós? Quem que vai assentar à direita de Jesus? Não é? Eles tinham essa competição, eles queriam saber entre os 12 quem seria o maior. A resposta de Jesus, se você ler lá, você vai ver que a resposta de Jesus foi pegar uma criança no colo. Ele pegou uma criança no colo e disse assim, ó, aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Então aquele que quiser ser o maior no reino dos céus,
sirva a todos, honre aqueles que estão à sua volta. Se honrar para cima, a dificuldade é a rebeldia, na frente a competição, para baixo é a arrogância. Temos dificuldades de honrar os nossos liderados por causa da arrogância. Por quê? Porque o problema é que todo líder, ele quer impor a honra, ele quer exigir a honra, não é? E aquele que responde de lá para cá, ele não responde com honra, ele responde com obediência. Ele responde porque foi imposto. Parece que honra e obediência é a mesma coisa. Na verdade, elas têm o mesmo fim, que era agradar alguém, mas elas são diferentes. Elas são diferentes. Por quê? Porque na obediência você obedece porque lhe foi pedido. A honra não, você faz de livre e espontânea vontade. Mas Deus te pede obediência. Pede. Deus pede obediência enquanto você ainda é criança, enquanto você ainda é menino na fé. Porque à medida que você cresce diante de Deus, à medida que você amadurece na palavra do Senhor, que você busca, que você tem intimidade com Ele, já não é mais necessário Deus te ordenar uma obediência. Agora você obedece a Ele porque você o ama. Amém? Não há necessidade mais de você seguir uma regra. É como se fosse uma criança, né, um bebê, que está aprendendo a andar agora, Josiel, que você pega na mãozinha dele para aprender a andar, e você solta aquela criança, e ela cambaleia e cai no chão. Ela ainda não está segura para andar sozinha, e o pai pega aquela criança e coloca dentro do cercadinho. Assim também Deus faz com a gente. O Senhor nos coloca em volta da lei, para que a lei nos proteja, e a gente obedece os nossos limites e fica seguro, até que a gente possa aprender a andar, caminhar passo a passo sozinho, e Ele vai nos libertando, e nós começamos a experimentar a liberdade do Senhor em honra. Experimentar a liberdade do Senhor em honra. Porque aquele que entende a liberdade do Senhor, ele fala assim, ó: Senhor, o Senhor me deu o livre-arbítrio, mas eu te devolvo, eu não quero. Porque o Senhor está me pedindo? Não, porque eu quero dar. Eu ouvi certa vez o testemunho do Rodolfo Abranches, eu achei muito impactante, eu não sei se todos já viram, mas tem um certo momento que ele diz assim que se a forma de Jesus amar ele foi entregando a vida dele, a vida de Cristo por ele, ele resolveu entregar a dele também. Então, isto é honra, não é? É você obedecer a Deus de forma voluntária, sem que haja uma regra, mas você tendo prazer na obediência. Porque quando você manda uma criança fazer algo, ela pode até fazer, mas não necessariamente gostar do que está fazendo. Sim ou não? Mas quando você está ausente, quando o pai não está perto, e depois você percebe que aquela criança, que aquele seu filho te obedeceu de uma forma voluntária, sem que você peça, ou sem que você esteja ali presente, você entende que agora ela aprendeu a honrar o pai. Porque agora ela aprendeu a honrar o pai na ausência do pai. Então, meus irmãos, quando você encontrar um irmão, honre esse irmão por causa do Cristo que há em você. E quando você encontrar uma pessoa que ainda não nasceu de novo, que ainda não teve a oportunidade de conhecer a Cristo, honre ela a si mesma por causa do Cristo que está em você. Honre o seu irmão por causa do Cristo que está nela. E honre aquele que não nasceu de novo por causa do Cristo que está em você. Amém, meus irmãos?
Era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Entenda a honra, o idioma do reino. O Senhor se comunica conosco através da honra. Ele nos honra, nós o honramos, e nós precisamos de honrar os nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta. Se você entender isso, você vai perceber de que muitas coisas irão mudar na sua vida. Você vai começar a enxergar as pessoas de uma maneira diferente. Em vez de você exigir algo, é você que vai se doar. Em vez de você buscar as coisas que te dão prazer, as coisas que te satisfaz, você vai buscar a satisfação do seu irmão e não a sua. Isso acontece também no casamento, né? Aquele que casa esperando ser feliz corre um risco de não dar certo. Mas se você casa querendo fazer a sua esposa feliz ou querendo fazer o seu marido feliz, esse é o verdadeiro casamento. Honra, o Senhor se comunica com honra. O idioma dele é a honra. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé.